Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. O espetáculo Burburinho é um espetáculo que fala sobre o Brasil que não tá nos livros de história, das personagens que compõem esse país, mas que nunca são exaltadas. E particularmente assim, eu fico muito emocionado em poder, em alguns momentos, dar voz a camelôs, a pessoas do povo brasileiro. Fala de coisas muito grandes de brasilidade. Vem um meio termo, que é a nossa rotina. E eu penso muito sobre a minha rotina de ônibus, de não aguento mais, vou pegar uma praia. E se adaptar a tudo isso de uma forma muito natural. É a ficção não sendo a ficção. E eu acho que o mais interessante do espetáculo é trazer essa realidade e é trazer essas identificações, tanto nossas, enquanto elenco, né, que vem dessas pesquisas da nossa vida, do nosso cotidiano, quanto da plateia também. É uma reflexão para a gente pensar sobre as nossas histórias, sobre como que elas foram contadas, de onde que a gente veio e como que a gente vive, sabe? Ele conta sobre a nossa história a partir dessas histórias miúdas que formam o nosso Brasil. E essas histórias miúdas estão na gente, está em mim, está em você e está em todas as pessoas, né, que vivem aqui. Ele traz essa diversidade de pensamento, de comportamento, né, que é a construção da sociedade brasileira, né, essa diversidade cheia de conflitos, né, e também cheia de potência, de alegria, vontade de viver, de realizar. De ressignificar, né, de renascer. Então ele é muito importante para mim, porque ele me avança como ser humano, como artista, como trans, como preta, como tudo que eu sou hoje em dia. Eu acho que ele me avança nesse quesito de eu entender e de cada dia mais a gente aprender que não só são essas histórias, não são só esses contos, não são só essas coisas que a gente quer passar. Eu acho que a missão de Burburinho caminha muito num sentido de, para além de fazer refletir, para além de falar das questões políticas que a gente fala muito, é fazer com que a gente tenha um momento de celebrar as nossas histórias e de fazer com que as pessoas relembrem isso que era para ser tão cotidiano, mas a gente não para ouvir, a gente não para trocar com as pessoas. Acho que Burburinho nos proporcionou primeiro um resgate pessoal das nossas histórias, do que a gente queria contar. No palco eu sou muito eu em Burburinho. Eu sou muito a Carolina, eu sou muito a minha avó. Vou chorar. É isso, eu acho que é essa importância de resgatar minha história, sabe? Durante Burburinho, várias coisas aconteceram na minha vida. Eu resgatei a minha história, sabe? Que foi tirado de mim em algum momento. Que foi conhecer meus avós, a minha família paterna. E eu tava nesse meio de Burburinho, né? E eu levo isso pra Burburinho também, mesmo que eu não fale. Eu tô ali contando sobre a minha história também. O EPA é o espaço de pesquisas artísticas localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi um espaço criado com muito amor, com muito carinho, através de muita resiliência por mim e pelo Fernando Dias, aonde um dos nossos sonhos, além de fomentar e pesquisar a arte, era poder manter um grupo onde profissionais pudessem se experimentar e se experienciar enquanto artistas. E o EPA já vem há 10 anos trabalhando aí com arte, com teatro, cinema, dança, música,
pesquisando a multilinguagem, né? E acreditando muito na arte como ferramenta de transformação. E assim surgiu o Grupo EPA. O Grupo EPA surge dessa necessidade e desse sonho de ter um espaço onde os artistas possam se experienciar e fazer a arte que acredita, uma arte que toca, uma arte que transforma e uma arte que possa ser levada para qualquer espaço artístico. No final de 2019, o EPA estava realizando um grande passo, que era ter uma casa, mesmo que alugada, dentro da Zona Oeste, no Recreio, para fomentar a cultura. E logo depois a gente entra nesse espaço, a gente reforma esse espaço, essa casa, enquanto grupo, enquanto espaço. 2020 vem a pandemia. A pandemia, né, foi uma questão que atravessou muito o EPA, porque a gente se viu ali resistindo, às vezes sem saber se no dia seguinte teríamos o espaço ainda, porque atravessou a questão financeira, né, na pandemia, e nós artistas fomos os mais afetados com isso. Por mais que durante a pandemia os artistas foram muito consumidos, né, em filmes, em espetáculos online, o EPA inclusive fez muito isso. E foi nesse online, nesse migrar, nessa necessidade de estar junto que nasce Burburinho. Burburinho começou em 2020, na pandemia, nos nossos encontros online, nas aulas. Foi um processo muito difícil, porque nós somos também um apoio familiar, de amigos, de amor uns dos outros, e a gente teve que se afastar do espaço. Foi uma época para mim assim muito conturbada, onde eu não participei tanto, porque eu estava num período assim de depressão profunda e eu não tinha forças assim para continuar o teatro, porque fazer teatro online é muito difícil, né? Mas o nosso grupo ele persistiu e continuou produzindo ideias. A gente só precisava se ver pela câmera, debater arte, debater política. E a gente estava num momento de efervescência muito grande, com muita vontade de gritar, muita vontade de reclamar. A gente fica um grande tempo pesquisando online e quando a gente tem o privilégio de poder ir retomando aos poucos, ainda com máscara, a gente se reúne, a gente percebe que o que a gente queria não era falar da macro história, mas sim das micro histórias que nos fortaleciam, que nos ligavam. Então a gente começou a se debruçar também sobre as nossas próprias histórias, sobre a nossa família, sobre de onde a gente veio. E aí a história de um se entrelaçava na história do outro e foi formando uma teia gigante, né? Formando essa história que é o Brasil. Então eu acho que por isso que ele traz tantas linguagens diferentes enquanto técnica também, porque nós estávamos com sede de se ver, com sede de se encontrar, com sede de contar histórias, de falar quem nós éramos depois de tudo daquilo que tinha passado, né? Foi a primeira vez que nós criamos um núcleo de pesquisa dramatúrgica dentro do EPA e foi escrito por mãos de muitas mulheres. O processo de pesquisa das referências que a gente tem no texto de Burburinho, eu acho que foi muito importante para a gente poder se debruçar um pouco mais sobre aquelas pessoas que já vinham falando, né, teorizando e poetizando sobre o nosso país, sobre quem a gente é. Então a gente faz referência tanto a autores já consagrados, canonizados e tudo mais, mas também a autores invisibilizados pela literatura, pela mídia, ou aqui hoje em dia só estão sendo trazidos à tona, né? Então a gente tem referências no texto como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Solano Trindade, Carlos de Assunção, tem também Ayrton Krenak, Manuel Bandeira, que já é conhecido. A gente fala até de Sérgio Vaz, que é um poeta da literatura marginal lá de São Paulo, da Cooperifa. Então, de certa forma, a gente tenta fazer um saladão desses autores, visibilizados ou não, mas que a gente achava bem importantes e que estavam alinhados ao que a gente queria falar sobre nós. É muito curioso que é um espetáculo muito vivo, então a dramaturgia ela é muito viva. Desde todas as circulações, apresentações do festival, enfim, toda a história que a gente teve desde o início, o texto é múltiplo. Acho que a gente já deve estar chegando perto da 30ª versão, talvez, aí do texto. Papai, a benção, Maculele é o rei da valentia. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai.
Toda a pesquisa de direção é focada em cima da brasilidade, é focada em cima de quem nós somos, do quão plural nós somos e plurais, né? Então a gente começa o processo sem poder se tocar. E isso me tocou muito, porque tudo que a gente queria era poder se abraçar e vem me trazendo o quanto nós somos calorosos, né? O quanto nós precisamos do toque, o quanto nós brasileiros precisamos de contato, o quanto nós somos expansivos. E nós começamos muito tímidos por conta da pandemia, por conta do período que nós estávamos vivendo. Coincidentemente, eu estava na pós, nesse período de dança e consciência corporal, e eu escolhi falar dentro da pós, no meu TCC, da busca de um corpo brasileiro dentro do trabalho do ator e atriz, tentando quebrar esse paradigma desse corpo eurocêntrico, dessa ideia de um corpo mais engessado, de um corpo que a gente leva para a cena que não é o nosso corpo. E foi incrível, porque a Sara acho que se encontrou no meio desse caminho, juntou as pesquisas que ela já vinha fazendo há muitos anos, e eu acho que Burburinho ele se tornou algo muito maior, porque ele veio de uma pesquisa muito forte, muito aprofundada. E junto com esse trabalho surge uma oficina, que é a Corpo Brasilis, que foi a necessidade de levar esse projeto, esse experimento para além dos nossos muros, para além do nosso grupo, essa ideia de fomentar aquilo que nós estávamos gostando muito de fazer e que estava dando muito certo, né? Para o nosso projeto funcionou muito, então as danças populares, ela vem como uma agulha certeira, alinhavando e costurando essa dramaturgia, costurando esses corpos, para que a gente possa contar essa história não somente de forma oral, mas também através dos nossos corpos que dizem tanto. A pesquisa do Corpo Brasilis, da Sara, eu gosto de dizer que é uma segunda pesquisa de texto, porque a gente tem a mania de dizer que texto é só o que está escrito, mas o texto também é corporal, né? Ele também é não verbal. Então eu acho que a gente tem dois textos que se entrelaçam muito e conversam muito, né? O corpo brasileiro, ele é o nosso texto. Eu sempre fui uma pessoa que eu considerei que eu não danço. E foi a pesquisa da Sara que me fez me olhar dessa outra maneira, assim, enquanto artista, de pensar que eu venho desse lugar e dessa identidade que dança, assim, e que mexe o corpo de uma outra forma, e me apresentar tantos ritmos que eu não conhecia, né? E ver meu corpo fazendo coisas, assim, que eu não sabia que podia fazer e que me conectam com a minha ancestralidade. Eu me senti tão acolhido e confortável perto de tanta gente. É uma experiência tão gostosa, assim, você fica relaxado, mas você tá em movimento a todo tempo. Eu achei a oficina magnífica, né, porque a gente aprende muitas danças da nossa ancestralidade e da nossa mesma história brasileira, em que tem muitas coisas que a gente dança, que a gente faz e que a gente nem sabe, e isso foi magnífico. Ela faz com que a gente faça algo que a gente acha que vai ser muito difícil de fazer. E eu encontrei um caminho através dessa oficina muito potente, né? Assim, funcionou muito para mim. Se a gente consegue resgatar muito da nossa ancestralidade, a gente consegue repensar muitas coisas, corporalmente falando, e realmente para a vida, no teatro, na arte. Foi uma conexão com os colegas, uma conexão com a ancestralidade, descobrir que o nosso corpo tem memória de coisas que a gente não viveu é muito interessante. Devia ser trazido mais para as escolas, porque é muito importante para todos nós conhecermos um pouco mais sobre a nossa cultura e saber da onde viemos, o que as nossas culturas antigas faziam. Ela apresentou pra gente vários ritmos e vários movimentos e danças de diferentes culturas que fazem parte aqui do nosso território brasileiro e que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? E que são culturas que também formam a gente de alguma forma, porque elas se entrelaçam, né? E as danças, elas vão complementando umas às outras, assim. Isso faz parte da cultura. Isso faz parte da cultura, e eu digo da cultura mundial, porque todas as religiões, todos os lugares deste mundo, eles acreditam na dança. Os deuses de todos os lugares desse mundo acreditam na dança. Todos eles dançam.
Então, isso é cultural. É muito bom outros momentos como esse, porque isso instrui, porque isso liberta, porque isso tira das mazelas normais que existe a vida. Porque quando a gente dança, quando a gente participa dessa oficina, a gente está feliz, a gente é feliz e a gente vive mais feliz. É algo que eu acredito demais, é algo que eu valorizo, e essa oficina, que é a Corpo Brasilis, ela é muito valiosa pra gente, ela é muito valiosa pro grupo e ela é muito valiosa pra mim, porque eu acho que diz muito do lugar onde eu venho, da família onde eu venho, desse lugar que move, desse lugar que dança e desse corpo aqui que mexia muito em cena e que por muitas vezes a gente vai escutando menos, mas não, nós somos mais, né? Nós somos pulsantes, nós movemos, nós dançamos, nós pulsamos, e poder celebrar esse corpo e poder levar para outras pessoas essa vivência de que sim, nós somos pulsantes, sim, esse corpo é lindo em cena e sim, é a partir daí que nós devemos construir, reconstruir, desconstruir, mas sempre a partir de quem nós somos. Apesar de Burburinho estar se nutrindo já há mais de um ano, nosso processo de montagem mesmo da primeira versão do espetáculo foi em 3 meses. Foi muito rápido, a gente tinha a urgência de botar isso no mundo de alguma forma, nem que seja uma primeira versão. Então o dia da estreia foi muito importante pra gente, porque a gente conseguiu ver todo aquele sonho, todo aquele debate se materializar, né? A gente estreou o Burburinho no dia 18 de dezembro de 2021 e acho que nem nós tínhamos ideia do que realmente iria se tornar, porque a gente perde o controle da obra, né, quando ela começa a ganhar vida própria. E nós estreamos ainda de máscara até o momento de entrar no palco, fizemos exames, lutamos realmente a favor disso, e aí quando chegou na hora de tirar a máscara foi assim inacreditável. Eu lembro que a sensação de pisar no palco depois de 2 anos foi como se fosse a primeira vez, assim, porque era, né? Eu acho que a gente renasceu no período da pandemia. E quando a gente teve a oportunidade de tirar a máscara pela primeira vez e se rever depois de tanto tempo, acho que foi uma emoção assim tremenda, porque a gente estava diferente, 2 anos passam, a gente muda a característica do rosto, muda as características de quem a gente é, a gente, né, evolui, enfim. E foi muito doido, assim, reconhecer as pessoas de novo, ou então conhecer pela primeira vez, né, porque ao longo da pandemia a gente teve pessoas novas entrando no grupo que a gente não conhecia o rosto sem máscara. E foi uma sensação, assim, muito doida mesmo. A gente se emocionou muito, eu lembro de ter sido assim, uma das rodas mais emocionantes que a gente já fez na vida. Eu lembro de chorar muito, porque pra mim foi como se fosse a primeira vez, sabe? Foi quando eu pude lembrar o porquê que a gente estava fazendo aquilo e o quanto que eu amava fazer teatro. Eu fiquei 2 anos longe do que eu mais amava fazer. Eu acho que foi um renascimento, assim, de verdade. E quando a gente subiu no palco, eu me lembro como se fosse hoje, no Teatro Ipanema, todo mundo deu a mão pela primeira vez, a gente se tocou pela primeira vez, a gente se olhou sem máscara pela primeira vez. E foi muito emocionante, assim, até me emociono de lembrar. Tô segurando a mostra inteira, né, mas estamos aqui, vivos, podendo celebrar nesse palco hoje, né? É uma celebração. E celebrar com vocês que estão com a gente há tanto tempo, quem está chegando agora, para mim é uma honra. Então, subam nesse palco aqui para contar as histórias da blusa de vocês, mas para contar também a nossa história. Porque a gente podia ter desistido, sabe? Muitas vezes a gente pensou, mas por vocês e por toda a arte, por tudo, a gente nunca desistiu. Então contem as histórias de vocês, contem a nossa história, contem a história daqueles que não tiveram esse privilégio de estar aqui nesse palco. Contem essas histórias, porque elas merecem muito ser contadas. Amo vocês demais. Obrigada por não desistirem da gente. Nunca, nunca. Ver vocês assim sem máscara
é um presente, vocês são lindos. Isso já aconteceu antes, em 2017. Vocês são muito lindos, então entra em cena entendendo isso, quem vocês são, sabe, o potencial que vocês têm. Vocês construíram realmente tudo isso aqui e é muito gratificante pra gente participar desse momento, entendeu? Então muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui firmes e fortes, vocês vão engolir essa plateia, eu tenho certeza disso. A galera vai achar muito bizarro, né? Todo mundo com essa história, chorando pra caralho. Eu seguro a minha mão na sua! Foi a primeira vez depois de tanto tempo isolado que a gente conseguiu ver o sorriso do outro, né? E eu fico emocionada porque eu lembro que rever vocês que são nossa família, que são nosso grupo, subir no palco e pensar que a vida continuou, que ainda tinha como continuar fazendo aquilo. Foi indescritível, assim. E aí eu lembro que foi muito um festejar em cima do palco. Quem assistiu a estreia sabe, e a gente lembra o quanto que o espetáculo mudou, amadureceu tecnicamente e, enfim, foi se adaptando inclusive às questões políticas, às temáticas que a gente precisava falar, mas eu lembro que em cima do palco a sensação foi de fato de experienciar coletivamente, então eu lembro dessa sensação de que acabou e ficou. Foi um momento assim catártico, eu acho que todo mundo que estava lá sentiu uma coisa surreal, eu acho que todo mundo sentiu que o burburinho era diferente. E eu lembro que foi um acontecimento muito grande, né? Acho que as pessoas receberam muito bem Burburinho e era um momento que tocava muitas pessoas, né? Eu lembro que eu não tirei a máscara porque eu ainda estava com muito medo, né? A Maria Flor ainda era muito pequenininha, então eu estava muito insegura, mas foi muito bonito de ver. Todos nós testamos para a Covid, para que possamos estar juntos e de forma segura ali no palco, mas você vê os seus, depois de quase 2 anos de pandemia, sem máscara, foi um momento muito bonito, muito emocionante, assim. Eu acho que por isso que esse espetáculo ele é tão especial pra gente, ele toca em tantos lugares, eu acho que por isso que toca as pessoas em tantos lugares diferentes, porque ele teve momentos muito importantes das nossas vidas e do grupo, então acho que é muito bonito a gente poder estar hoje circulando com essa obra por uma circulação estadual, contando parte da nossa história e de várias histórias que fazem parte de nós. Uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Aí a partir daí a gente fez uma outra apresentação no teatro e depois a gente participou de um festival. E aí eu acho que esse também foi um outro ponto, uma virada de chave pra gente, que a gente pensou, caraca, o Burburinho nasceu mesmo e é muito grande, é muito maior do que a gente imaginava. E aí o Burburinho foi seguindo seu caminho, né? As portas se abriram muito a partir do festival da Fetaégio Pasqualino, que foi um momento mágico que nós vivemos. Eu acho que todo mundo estava precisando ouvir o que a gente tinha a dizer, por conta de tudo que a gente tinha vivido na pandemia. Todo mundo estava retornando de um isolamento social e de muitas tristezas, então acho que o Burburinho veio com tudo e foi a coisa mais linda a apresentação, foi uma força imensa, conquistamos diversos prêmios. E a partir daí foi temporada, festival, edital e foi só crescendo, crescendo, crescendo. Dentro desses anos de circulação, um momento muito emocionante pra gente foi quando nós fomos fazer a nossa primeira apresentação no Teatro Cândido Mendes, que foi no mesmo dia em que o Paulo Gustavo, nosso eterno Paulo Gustavo, estreou seu espetáculo Minha Mãe é uma Peça,
foi lá naquele teatro e foi exatamente no mesmo dia que ele estreou e no mesmo dia que ele morreu. E hoje nós estamos aqui fazendo uma circulação através de uma lei com o nome dele, né? Lei Paulo Gustavo, de circulação e incentivos a artistas. E eu acho que isso significa muito pra gente, porque o Paulo Gustavo, ele era esse artista que acreditava na arte independente, na arte da pesquisa, na arte de colocar o trabalho no braço e ir atrás. Então foi um momento muito emocionante, assim, de estar lá nesse palco, o mesmo palco que ele esteve, e estar como um grupo que acredita naquilo que ele acreditava, que é esse teatro independente, esse teatro de grupo, esse teatro de ir correr atrás e fazer, de acreditar no seu trabalho. E isso pra mim é muito emocionante, porque estar numa circulação com o nome dele diz muito, sabe, sobre aquilo que a gente é e o que a gente acredita também. E agora que a gente está com essa circulação pela CESEC. E a gente apresentou em 7 diferentes espaços com essa circulação ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente priorizou estar em locais que não tem tanta visibilidade no quesito artístico-cultural. Quando a gente criou o projeto, a gente gostaria que ela tivesse espaços que de alguma maneira conversasse com a linguagem do grupo, que fossem espaços voltados para a pesquisa, voltado para a formação de pessoas, voltado para a formação de artistas. Então nós escolhemos 7 espaços dentro do estado do Rio de Janeiro, onde a gente pudesse levar o espetáculo. E que circulação linda! E como foi especial pra gente, como tocou. Eu acho que tocou o elenco, tocou o grupo, tocou a equipe, e também foi transformador para cada lugar que esse espetáculo teve. Assim, foi diferente, foi transformador, foi motivador, foi importante, foi político e foi especial. Eu acho que uma das coisas mais legais que caracteriza o projeto é certamente essa valorização dos espaços independentes, né? Assim como nossos são espaços que sobrevivem com pouco ou nenhum incentivo externo, né? Nenhuma ajuda externa. Ter o nosso grupo aprovado numa circulação da Lei Paulo Gustavo, eu acho que foi assim uma alegria enorme, porque é tudo que a gente almeja enquanto artista, que é ter o nosso trabalho visto com tudo que ele merece, de forma digna, a gente ter a nossa remuneração pelo nosso trabalho, que não é nada além do que a gente deveria receber. A circulação foi incrível, principalmente por conta da troca, que era o que a gente queria. O que eu acho muito legal foi a proposta da gente não ter só a apresentação, né, só o espetáculo, de ter a oficina que a gente passou no processo de laboratório com as pessoas dos espaços, de serem espaços de arte, o que foi muito importante pra gente nessa primeira grande circulação que a gente teve. De ter, claro, a apresentação do espetáculo, mas também ter o debate, o momento de escuta. A gente fala de contar a história o tempo todo, e o contar, ele implica necessariamente o ouvir, né? Então eu acho que os momentos de debate foram extremamente ricos, tecnicamente para a obra, claro, para a gente poder evoluir, mas enquanto indivíduo mesmo, da gente poder trocar, da gente poder saber onde que o Burburinho chegou e onde chega nas pessoas. Cada lugar com sua equipe, com seus estudantes, né, seus professores, nos acolheram muito bem e é muito bom, né, a gente estar reunido enquanto grupo jovem, apresentar para outros grupos jovens também, né? Então esse diálogo, esse intercâmbio com cidades, né, a gente foi para algumas cidades também, é incrível, né? A troca, o compartilhamento, as conexões que a gente consegue fazer, as intersecções, e é muito interessante porque a gente consegue perceber na cena o retorno do público. E fazer uma circulação como foi, bem grande, ampla, e a gente conseguir receber pelo trabalho, não tem o que falar, foi incrível, assim, foi satisfatório. E que, né, aí fica o desejo de que isso não fique apenas em ações emergenciais, né, que ele perpetue por mais e muito mais tempo e que seja reconhecido, valorizado de fato e que seja permanente. Precisamos de mais leis de incentivos, precisamos de mais apoio, mais apoiadores, para que mais gente como nós possa poder circular. Que esse foi o nosso primeiro edital, que venha muitos. Eu acho que o nosso desejo, depois dessa circulação, é que a gente possa sim, através de uma lei estadual, através de uma lei federal, através de uma lei municipal, continuar fomentando a arte e continuar transformando pessoas assim como a arte também nos transforma, porque eu acho que essa circulação,
ela foi crucial, ela provou que a arte ela transforma quem faz e quem assiste. E isso foi muito importante pra gente e de uma potência gigantesca. Porque eu acho que fazer arte e fazer arte em família, que é o que a gente é, nós fazemos arte em família. Nesse grupo existem muitas famílias e essa família maior, que é o Grupo EPA, é o que nos mantém de pé. Então, poder pela primeira vez promover não só para nossa microfamília, para nossa macrofamília, existir de forma digna, ganhar um salário digno, foi muito importante pra gente, porque eu acho que é isso que nós, artistas brasileiros, merecemos, viver de forma digna. E foi muito legal porque o projeto, ele não só fomentou o nosso grupo, mas ele também levou ajuda de custo para que esses espaços também pudessem receber uma verba digna para estar recebendo a gente. Porque é muito suado fazer arte nesse Brasil, é muito suado fazer arte no nosso estado. E foi muito bonito levar dos nossos para os nossos. Poder estar em espaços que acreditam na arte da maneira que a gente acredita, que acredita nessa arte que transforma, nessa arte que toca e nessa arte que atravessa e que, independente de estar com edital ou não, continua trabalhando e continua existindo. Então, que não somente nós, mas que todos esses grupos e todos esses artistas possam sim seguir de forma digna, recebendo pelo seu trabalho e circulando pelo Brasil e pelo esse mundo inteiro, porque nós temos muito que falar e muito que acrescentar, não só no nosso estado, não só no nosso Brasil, mas com certeza nesse mundo todo. Quando o Burburinho ainda não era Burburinho, a gente estava num processo de pesquisa, de querer falar sobre o Brasil e tudo mais, a gente tinha um nome em mente para o espetáculo que seria Apagão, porque a gente queria falar sobre o apagão de nomes, né, da história do Brasil. A gente queria fazer um espetáculo altamente metalinguístico, em que tivesse de fato um apagão em cena, em que o público se questionaria se era verdade, se era mentira o que estava acontecendo, que é quando a gente se questiona, quando alguma coisa acontece no nosso país, que é altamente trágica, né? Isso é verdade, isso é mentira, eu não acredito. E aí, no nosso último dia de circulação, lá no centro da cidade, estava ainda no meio do espetáculo, ocorreu um apagão ali no quarteirão de onde a gente estava apresentando. E a plateia, na mesma hora, acendeu as luzes dos seus celulares. E ali eu vi uma grandeza daqueles artistas de tipo, vamos continuar. Não tenho que parar. E a grandeza maior de saber que era porque eles precisavam contar as histórias e as pessoas estavam dispostas a ouvir. Porque cada uma levantou seu celular e acendeu. E ficou tudo iluminado. Foi um dos momentos mais emocionantes enquanto artista que eu vivi, e eu acredito que muitas pessoas também, porque as pessoas não hesitaram em puxar os celulares, ligar a lanterna e iluminar a gente. E cara, que simbólico que é, né? A gente ser iluminado por quem tá ali de diversas formas. Foi lindo, foi de dar um aperto na garganta na hora de, nossa, a gente tá vivendo isso. E eu acho que reitera muito, reforça muito a ideia de teatro coletivo, né? De teatro de grupo e do quanto o teatro não se faz sozinho. Eu chorando no meio da cena, quase que eu esqueço a hora de entrar. Aí um colega me veio botar o figurino, porque eu tava chorando, porque o povo tava iluminando a gente. Falei, meu Deus do céu, né? A plateia junto, fazendo o burburinho acontecer. Porque eu acho que o diferencial de burburinho é que a plateia, ela faz parte do espetáculo, né? Então isso é incrível. Eles ficaram ali até o fim, iluminando a gente. E mostra o quanto o burburinho é coletivo, né? Feito, a gente apresentou com muitas mãos ali naquele dia. Foi muito bonito.
momentos gratificantes que essa circulação propôs pra gente, que foi muito gratificante, foi o acesso, né? Tanto o acesso de território, de levar a arte para territórios que às vezes não são vistos como os dignos de ter arte, né? Ou às vezes tem, mas não são visibilizados. Foi uma apresentação que foi em Nova Iguaçu, um desses 7 lugares, que 2 pessoas com deficiência visual foram assistir a gente. E nesse mesmo dia também tinha uma pessoa surda, né? Mas todas as apresentações teve o intérprete de Libras, o que foi muito legal. Que antes de abrir para o público, essas 2 pessoas entraram para tocar o cenário, para sentir, né, de como estava exposto o cenário, tocar os atores, cada ator se autodescreveu para eles. E foi muito emocionante assim, pra gente. Inclusive foi uma apresentação incrível. E o Burburinho tem uma parte bem sensorial, né, dos cheiros, das ervas. Então foi muito lindo ver que naquele momento a arte estava chegando para todo tipo de pessoa, para qualquer pessoa, e que o acesso estavam ali para elas também. Para além do intérprete de Libras, tinham 2 pessoas, né, que estavam ali a todo momento ao lado dessas 2 pessoas com deficiência visual, fazendo a descrição do que estava acontecendo, né, no espetáculo. Foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha assistido um espetáculo com audiodescrição que disponibilizaram para mim. E também não tinha tido a autodescrição dos atores, para eu saber visualizar quem que tá ali em cena direitinho. Então eu achei muito incrível. Ao fim da oficina tivemos o espetáculo Burburinhos, que também foi incrível, maravilhoso, e a gente pôde ver, né, como é montado o espetáculo devido à oficina, né? Então é um processo. Você participa da oficina e assiste o espetáculo e aí você vê a construção do espetáculo. Maravilhoso, precisamos de mais espetáculos, mais oficinas desse nível, com esses profissionais maravilhosos aqui na Baixada e todo o Brasil, né? Não só na Baixada, a cultura tem que ser estendida para todos. Então, eu acho que falar de história, contar a história é difícil, mas eu acho que ainda é mais difícil quando são histórias pessoais. E foi apresentado de uma forma incrível, porque foi, ao mesmo tempo que foi leve, foi pesado. E isso dá uma confusão na cabeça, só que foi perfeito. É o que eu tenho pra dizer, foi perfeito. Receber o Burburinho, para mim, foi muito especial. Eu acho que o Burburinho é um espetáculo que toca. E o barato dele é que ele toca todo mundo. É um espetáculo para todo mundo, né? Ele não é direcionado, ele não é para classe A, não é para classe B. Ele é um espetáculo que fala de todos nós, e todos nós, em algum momento do espetáculo, acabamos ficando emocionados. Não tem como não se emocionar com esse espetáculo. Eu não sabia muito do que se tratava a história, mas achei muito interessante eles trazerem o cotidiano brasileiro das mais variadas formas, né? Das mais variadas tribos, das mais variadas regiões, misturadas tanto as dores e as delícias, né? Tem muita atividade nessa peça, inclusive atividade musical, atividade de dança, e além da própria interpretação e a própria dramatização das histórias da peça. Que é reflexão, é estudo, é história e é muito forte, é um espetáculo muito forte, eu gostei demais, eu vou levar para pensar o que foi levantado aqui durante a semana. Então a gente recebeu hoje o Burburinho, né? Uma peça teatral. Hoje a gente recebeu também uma oficina juntamente com o Burburinho. E foi muito bom para o espaço, né? Porque a gente pode trazer para um público uma outra linguagem, uma linguagem também coletiva. Foi muito bom para a gente que estava aqui, para os gestores. A gente agradece muito também ao EPA por trazer espetáculo para cá, ter essa parceria de muito tempo já com o EPA. Foi muito enriquecedor para a minha vida. Ele é cheio de acolhimento, afeto e sabedoria. Eu, como artista, me sinto muito lisonjeada por estar assistindo. Eu aqui como diretor do Instituto Arteiros, só tenho a agradecer por essa parceria com o EPA, mais uma vez acontecendo, né? O segundo espetáculo que passa aqui, essa troca importante
entre projetos, entre organizações da Zona Oeste do Rio de Janeiro, estarem dialogando, estarem produzindo arte, produzindo cultura e disponibilizando para o público daqui da Cidade de Deus. Um prazer imenso poder trazer esse espetáculo, principalmente para os nossos alunos, né? Nós somos uma instituição que tem várias turmas de formação em teatro e é incrível, assim, por uma grande coincidência, hoje é dia 22 de abril, né? Um dia em que muitas pessoas ainda estão falando em descobrimento do Brasil. Então é muito importante para a gente poder trazer para esse espaço um espetáculo que questiona essas histórias engessadas da nossa história, um espetáculo que traz outras possibilidades, um espetáculo que vem rever a invasão que aconteceu no Brasil no ano de 1500. Além disso, poder proporcionar troca entre esses artistas, muitos dos quais foram alunos e hoje são profissionais, estão circulando com os nossos alunos, né? Uma conversa entre artistas foi muito enriquecedor e é um prazer enorme para a gente poder também trazer cultura, trazer arte, trazer teatro para São João de Meriti, uma cidade que tem pouquíssimo investimento do poder público, uma cidade que tem pouquíssimos espetáculos teatrais, então fica a nossa gratidão por ter recebido aqui Burburinho, né? Poder contribuir com a cultura da Baixada Fluminense como um todo. Eu acho que essa peça ela mexe muito com a gente, né? Mexe com a nossa ancestralidade, mexe com o nosso íntimo e é isso. Foi uma experiência muito legal, sobretudo porque faltou luz no bairro, a gente está aqui no centro da cidade e foi uma experiência única, emocionante, de muito afeto, com as pessoas iluminando a cena com celulares, com faróis de carro, enfim. Mas o mais importante é que o teatro aconteceu, o teatro se fez e, mais uma vez, a arte viva, a arte pulsante, o teatro vivo, receber a EPA aqui só fez essa comunhão mais do que perfeita entre os ciclomáticos e a EPA. Fazer uma oficina onde a gente trabalha com a cultura popular, com as danças populares, para mim é incrível, é maravilhoso, porque eu uso isso no meu trabalho enquanto ator, né? Então, poder fazer essa oficina e me experimentar enquanto dançarino, enquanto bailarino, enquanto brincante, foi incrível, né? Foi uma noite incrível que a gente vivenciou, que nós pudemos experienciar diversas sensações e é mais lindo ainda ver como a oficina reverbera no espetáculo, né? Assim, o corpo dos atores é uma coisa deslumbrante, né? A entrega que eles têm em cena, a energia que eles têm enquanto artistas. Então a gente vê as brincadeiras populares, as danças populares no espetáculo. É lindo, né? Bom, eu achei um espetáculo maravilhoso. Eu amei trabalhar, assim como assistir e vivenciar toda a história, porque eu me senti representado nela, porque eu achei que ela abrange a todos, né? E me fez me sentir não só tão representado, também como dentro da mesma história, né? Eu me vi em cada momento em que a peça foi apresentada e teve momentos que eu me emocionei, que eu fiquei com raiva, que eu comecei a pensar, a entender, né, sobre o contexto do que ela queria falar e eu me senti ainda mais dentro dela. Quero agradecer a todos, né, e dizer que foi tudo maravilhoso. Para mim, são duas coisas que são contrárias, mas que para mim se complementam, né? Para mim é resultado e processo. Resultado porque é o resultado de muitas pesquisas, de muitos anos do nosso grupo juntos, pesquisando, ensaiando, apresentando diversos outros trabalhos que fizeram com que a gente chegasse hoje em Burburinho. Também é um resultado pessoal para mim, porque eu coloco muita alma minha nele. Eu acho que tem muito de mim em Burburinho e eu fico muito feliz por isso. Mas também é processo, porque nunca está pronto. E eu acho que isso é o mais legal de tudo. A gente sempre está em constante mudança, em constante reformulação. Então, de certa forma, em que eu me sinto orgulhosa de ver Burburinho vivo, pronto, eu também me sinto muito feliz dele estar sempre mudando. Então, eu nunca estou satisfeita. Isso é ótimo, porque a gente está sempre reelaborando esse Burburinho. Burburinho é um espetáculo muito vivo, muito mutável e que caminha junto com as atualidades, e isso é extremamente importante porque ele busca e chega muito ao público por isso. Chegou a mim, eu vivenciei uma
Eu tive uma perda familiar em que eu não tentava esquecer, é uma palavra muito forte, mas deixava essa lembrança um pouquinho de lado porque me fazia sofrer. Era um local de sentimento muito de mágoa, assim, de um lugar de sofrimento. Então, a mensagem que o Burburinho me passou foi de lembranças, de continuar contando a história dessas pessoas, de chegar de um modo mais positivo, e me mudou mesmo. Eu vejo agora essa situação de uma forma extremamente diferente, e todas as pessoas que vivenciaram isso comigo, eu gostaria que elas tivessem a oportunidade de assistir para vivenciar a mesma coisa e tentar ter esse novo ponto de vista. Esse espetáculo, para mim, ele tem uma importância, assim, tamanha. Tanto para as nossas histórias individuais, né? Eu acho que tanto para mim, enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto artista, enquanto pessoa LGBT, tanto quanto para mim, enquanto pertencente desse país, né? Eu acho que Burburinho, ele tá aí para não deixar com que essas histórias cheguem ao fim, ele tá aí para fazer com que novas histórias sejam escritas e para que as histórias sejam lembradas. Eu acho que a missão de Burburinho é permitir que a oralidade nunca se perca, que a nossa história seja contada daqui a 60 anos, mesmo que eu não esteja viva ainda, meus filhos ou os meus netos, ou outras pessoas da minha família vão continuar sabendo das nossas histórias, né? Que a nossa história é importante de ser contada. Eu acho que Burburinho ajuda a adiar o fim do mundo, como a gente fala, né? Acho que é uma das missões que a gente tem, de não deixar o céu cair, de deixar o nosso sagrado vivo, de perpetuar, eu diria, talvez seja isso, de perpetuar as nossas histórias, de fazer com que a gente seja como, pra gente, enquanto elenco, aconteceu muito, mais pertencente mesmo, mais apropriado das nossas histórias e de quem a gente é. Como uma mulher negra, uma artista negra, eu acho que Burburinho me traz a oportunidade de falar sobre coisas que são importantes para a construção de uma sociedade, né? Eu sou artista e sou professora de teatro e desejo e vivencio, né, na minha prática enquanto atriz e enquanto professora, essa construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, né? Então acho que Burburinho traz essa oportunidade de sonhar e de realizar essa provocação para a sociedade. Para mim, a importância de Burburinho é a gente continuar ouvindo e contando histórias, é a gente valorizar quem passa pela gente todos os dias na rua e a gente às vezes escolhe não ver, e seguir contando a história dessas pessoas, seguir aprendendo, porque cada apresentação a gente aprende tanto. Por isso que a obra é tão viva, né? E que as pessoas consigam continuar tendo acesso ao teatro e se verem representadas, né? Que elas se sintam cada vez mais próximas e sintam-se pertencentes, que aquele é um lugar delas, sim, e que elas pertencem ao teatro, sim, e que a arte, ela tá ali presente todos os dias. O Burburinho, eu acho que proporciona muito as pessoas entrarem em contato com a importância que elas têm para a fundação e continuidade do nosso país. E é muito bonito, assim, ver nos olhos das pessoas esse reconhecimento. E quando elas olham pra gente, quando elas veem a gente na cena, as pessoas poderem se reconhecer como integrantes de um país e não só como alguém que está olhando a vida passar. Esse projeto, ele me fez conhecer a minha história e o que passou e o que eu quero pro futuro, sabe? A gente passa um tempinho, ele volta com tudo, seja numa circulação, num festival, numa temporada, ele sempre volta, ele é latente. E fazer parte disso me faz eu me sentir uma pessoa melhor mesmo, assim, uma pessoa que tá fazendo alguma coisa. O Burburinho, ele tem um ativismo muito grande dentro dele e eu me sinto muito ativista por estar dentro dele, assim. Burburinho marcou minha vida de muitas formas, assim. Eu acho que existe uma Maju pré-Burburinho e pós. Além de me aproximar da minha família e das histórias da minha família, o que faz com que eu me conheça mais, eu acho que me enriquece enquanto pessoa, porque eu acredito que nós, enquanto seres humanos, somos um grande mosaico de todo mundo que já passou pela nossa vida, todo mundo que a gente já conheceu.
E a cada burburinho que tem, eu conheço novas pessoas, ouço novas histórias, então acho que eu sou uma pessoa nova a cada apresentação de burburinho, isso graças ao público. Essa é a grande magia, sabe? Para mim essa é a grande magia, é despertar o que não era para estar dormindo, mas está dormindo, e a gente traz esse acordar para as pessoas verem que sim, há uma mudança, sim, há como melhorar, sim, tem como trazer a verdade de uma forma verdadeira, sutil e alegre. O burburinho é isso, né? Ele tira você do medo e te abraça. E eu acho que o projeto, ele veio completo, assim, ele veio recheado de afeto, recheado de acolhimento. Eu acho que a partir desse espetáculo eu pude pensar quem eu sou e de onde eu vim, né? Qual a minha história. Eu acho que ele instiga isso nas pessoas e, além disso, eu acho que ele tem a linda mensagem de que é preciso ouvir também, não só falar. A gente não pode só contar a nossa história, mas a gente tem que abrir os ouvidos para ouvir as histórias dos outros, né? Então acho que ele vem para trazer essa importância de que a gente sempre deve contar a nossa história e ouvir também, para que as histórias nunca sejam apagadas e esquecidas. Importa para mim porque ele fala dos meus, ele fala dos seus, ele fala dos nossos. E para mim não tem nada mais valioso do que celebrar a nossa história com os nossos. Então ele é muito importante por isso, sabe? É uma oportunidade de eu estar falando o que eu acredito, do lado das pessoas que eu acredito e para as pessoas que eu acredito. Principalmente porque o burburinho ele não está dentro de um palco italiano somente. Ele é uma obra que vai para qualquer lugar, que fala para qualquer pessoa. E isso é muito valioso para mim, assim, fazer o que eu acredito, do lado das pessoas que eu acredito e para quem eu acredito. Ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar